Bom dia, meus queridos. Nós vamos aqui então para mais um devocional nesse mês da família. Estamos aqui compartilhando todos os dias a palavra de Deus, pensando na nossa família. E hoje eu gostaria de continuar com vocês em Efésios capítulo 5, um texto muito conhecido dos cristãos. Hoje eu vou falar no versículo 18 que nós lemos ontem, né? Que diz assim, 18 e 19. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração. Verso 20 também, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ontem a gente falou um pouquinho sobre essa ideia de sermos sábios, não andarmos como tolos, e nessa segunda parte do versículo, Paulo tem uma orientação para você e para sua família. Não se encha com vinho, porque quando você se enche com vinho, há alguns frutos desse enchimento. Paulo está falando dentro de uma cultura ali em Éfeso, onde era muito natural, nas festas religiosas, né, terem essa ação de beber demais, encher a cara, como a gente costuma falar, né? E esse beber demais aqui, ele é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque quando você bebe demais, você perde o controle das suas emoções, você perde o controle da sua razão, você perde o controle de você mesmo, né? Então, acredito que você já viu ou experiência de alguém, né? Espero que com você não, mas talvez você já tenha tido essa experiência de beber, passar da conta e você entender que você não está mais sobre o controle das suas emoções. Isso, Paulo vai então dizer o seguinte: olha, quando você se enche com vinho, essa falta de controle vai gerar algumas coisas. Então ele diz aqui: quem se enche com vinho, ele vai correr para a devassidão, né? Ele está dizendo o seguinte: quando você se embriaga, o natural é que você dê vazão às coisas que estão dentro de você, as coisas da carne. Haviam festas, né, nessa época aí, no Império Romano, do deus Baco, onde eram feitos um louvor ao deus Baco e era regado de comida e bebida. E as pessoas comiam e bebiam tanto que elas faziam todo tipo de devassidão e coisas imorais nessas festas. Então daí vem essa ideia de que o vinho, ele proporciona esse tipo de coisa, né? A bebida alcoólica, ela vai sempre levar você a sair do seu centro de razão, ela vai tirar você desse seu domínio, você vai ser dominado pelo álcool. Então por que Paulo fala isso? Porque ele quer dar um contraponto. Ele quer dizer que você não deve se encher de vinho, né? Quem que faz a ação quando você se enche de vinho? É você. Você que vai lá e toma uma garrafa, duas, três. Quem gosta de cerveja vai lá, toma latinha, um monte. E quando você se enche do álcool, quem está fazendo a ação? É você. Então Paulo está dizendo para nós o seguinte: não faça isso, não se encha do álcool, mas se encha ou deixe que você seja cheio de outra coisa. E a melhor coisa para você ser cheio na sua vida é você ser cheio do Espírito Santo. E como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Então Paulo vai dizer aqui: deixe-se encher, falando entre vós com salmos, falando entre vós com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças. Então veja, tem um caminho para você ser cheio do Espírito. O caminho para você ser cheio do Espírito é a adoração, é o culto, é a celebração a Deus. Então, quando você está mais perto de Deus, fazendo as coisas de Deus, você está, ao invés de pegar o vinho e beber, você está pegando as coisas de Deus e colocando para dentro de você. Então, a leitura bíblica, a devocional que você faz, não só a leitura bíblica, a devocional, o culto que você vai, o tempo de oração que você tem, a comunhão que você tem com alguns irmãos, quando você se reúne em volta da mesa para conversar sobre a palavra de Deus. O discipulado que você faz, quando você está sendo discipulado por alguém e você está permitindo que aquele tempo você seja cheio das coisas de Deus. Veja, tudo isso que você faz na sua vida, você vai ser cheio de Deus. E adivinha, o fruto de ser cheio de Deus é que você não é mais controlado também por você. Você é controlado por aquilo que você está sendo cheio. Você é controlado pelo Espírito. Essa é a ideia de Deus para nós. Deus não quer que a gente seja controlado mais por nós, porque nós somos pecadores. Deus quer que Ele controle a nossa vida. Mas para Ele controlar a tua vida, você tem que se encher nele. Vai assumir a sua vida à força. Ele vai assumir a sua vida a partir do momento que você permite que Ele entre mais, que Ele comanda mais, que você tenha mais dele, né? Tem uma frase que diz que ser cheio do Espírito Santo, quanto eu tenho do Espírito Santo, mas é quanto o Espírito Santo tem de mim. Então essa é a ideia, quanto que o Espírito Santo tem de você. E qual é o fruto de você ser cheio do Espírito Santo? Aí na sua casa, as pessoas vão notar. Porque se você está cheio de Deus, imagina, você vai transbordar as coisas de Deus nas suas relações. Você vai transbordar de Deus como marido, você vai transbordar de Deus como pai, você vai transbordar de Deus como mãe, como esposa, você vai transbordar de Deus como filho.
todas as relações que nós vamos ver aqui abaixo, nos dias seguintes, estão sendo governadas agora pelo Espírito de Deus na sua vida. Então, se você quer viver para Deus, seja cheio do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo tome conta do seu coração, da sua mente e, por assim, das suas ações. E é você que pode dar o caminho para que isso aconteça. É você que tem que permitir que as coisas espirituais sejam mais na sua vida do que as outras coisas. Você precisa escolher se você vai abrir uma garrafa de vinho ou se você vai abrir as Escrituras. Você precisa escolher se você vai para uma festa com amigos, onde o vinho é celebrado, onde você vai beber, ou se você vai para um lugar onde a palavra de Deus é aberta, onde os cânticos a Deus são louvados, e aí você vai ser cheio do Espírito. É a sua escolha que vai mudar sobre quem você é. Você pode ser uma pessoa cheia do vinho e caminhar para a devassidão. Mas você pode ser uma pessoa cheia do Espírito e caminhar para a vida com Deus, com fartura espiritual, derramando daquilo que está cheio em você nas pessoas que estão à sua volta. E as primeiras pessoas que vão receber de você são a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido. Eles vão receber de você, se você for cheio do Espírito Santo. Minha oração nessa manhã é que você seja convencido a não ser cheio do vinho, mas ser cheio do Espírito e permitir que Deus encha a sua vida, transborde a sua vida e que a sua vida toque outras pessoas para a glória de Deus e, em primeiro lugar, toque os da sua casa. Que eles vejam em você a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer isso? Vamos orar por isso? Senhor, nesta manhã nós queremos ser cheios do Espírito. Nós queremos estar perto do Senhor. Ajuda-nos a abrir o nosso coração para o Senhor. Que a Tua palavra tenha lugar na nossa vida todo dia. Que o nosso coração transborde de adoração. Que a nossa vida sempre, Senhor, nos leve mais perto de Ti. Que o Senhor e as Tuas coisas sejam a nossa primeira busca e que isso reflita na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Principalmente dentro do nosso lar, fazendo com que marido e mulher vivam melhor, com que pais e filhos vivam melhor, por causa do Teu Espírito em nós. Oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você seja cheio do Espírito para a glória de Deus. Até a próxima, um grande abraço.